Impostos e impostos. Impostos por toda parte. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Caiu como uma bomba nos últimos dias a notícia de que o governo Lula estaria estudando a possibilidade de criar um imposto sobre a internet. Essa proposta foi apresentada pelo Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que é comandado pelos milicos apoiadores do presidente. Segundo informações veiculadas por esse órgão, a ideia seria arrecadar uma quantia nada modesta, de 600 milhões de reais, para financiar, logicamente, o funcionamento de uma nova agência regulatória. Essa agência, no caso, serviria para proteger a internet e evitar ataques cibernéticos. Ou, traduzindo para o bom português, seria uma agência para vigiar o que você faz na internet. O ministro do GSI, Marcos Antônio Amaro dos Santos, deixou bem claro esse objetivo. Nas palavras do milico, essa política já vem sendo estudada há algum tempo. Estamos, logicamente, refinando. Esperamos que neste ano ainda seja apresentado ao Congresso. Bem, é desnecessário dizer o quanto isso pegou mal para o governo Lula. Tanto que os petistas trataram logo de desmentir essa história. A verdade, porém, é que o tal imposto já tinha até um nome fofo, The Cyber, sigla para Taxa de Cibersegurança. A alíquota estimada pelo GSI seria de 1,5% do valor pago pelo usuário de internet para o provedor ou operadora. Segundo os cálculos do órgão estatal, o Brasil possui atualmente quase 160 milhões de usuários de internet, que pagam em média R$ 25 por mês. Com base nesses dados, foi feita uma estimativa do GSI, que chegou ao total de quase 600 milhões de reais arrecadados ao longo do ano. A coisa funcionaria como a famigerada taxa de iluminação pública, um tributo que incide diretamente na conta paga pelos contribuintes pelo produto em questão. É claro que logo de início já podemos identificar um probleminha nessa história. De acordo com a definição estatal, as taxas são tributos vinculados a determinados serviços específicos, não sendo cobradas de forma geral e indistinta. Por exemplo, se você solicita uma certidão ou declaração de um órgão estatal, você paga uma taxa. É o preço do serviço específico. Portanto, isso não se aplica nem ao caso da iluminação pública, nem ao caso do tributo imaginado pelo GSI. Em ambos os casos, estamos falando de uma utilização difusa. Porém, isso é facilmente contornável. A taxa de iluminação pública se tornou contribuição para a iluminação pública. E voilá, problema resolvido. No fim das contas, trata-se de pura questão de semântica mesmo. Prosseguindo com as ideias tresloucadas do pessoal do GSI. Também foi prevista a cobrança de uma taxa de 10% sobre o registro de domínios na internet. Nesse caso, está prevista a arrecadação de 12 milhões de reais ao ano. Somando esses montantes, o GSI planeja ter o valor necessário para criar sua tão sonhada agência de monitoramento da internet. Afinal de contas, para que uma nova despesa estatal seja criada, uma fonte de receitas equivalente tem que ser apresentada. A tal agência receberia o pomposo nome de ANCyber, Agência Nacional de Cibersegurança, e seria uma autarquia com 800 funcionários. Pois é, são muitos cargos bem remunerados a serem preenchidos pelos amigos do rei. Os diretores dessa nova agência seriam indicados pelo presidente e aprovados pelo Congresso Nacional, ocupando o cargo por um tempo determinado. Mais ou menos como funciona atualmente com o Banco Central. Por fim, o objetivo dessa autarquia seria evitar ataques cibernéticos contra órgãos públicos e empresas privadas. É claro que aqui podemos nos perguntar, será que essa agência é realmente necessária? Bem, a resposta é muito simples. Quem se importa? O importante é que eu e você vamos pagar essa conta. É claro que a repercussão dessa proposta foi péssima, especialmente na internet, onde se encontrou o público mais afetado por essa medida. Vimos nos últimos dias uma enxurrada de postagens criticando a ideia de mais um imposto, inclusive dentro do público tipicamente petista da internet. Políticos de oposição também aproveitaram a deixa para criticar mais uma vez o governo Lula e apontar sua evidente senha por arrecadar cada vez mais impostos, de cada vez mais lugares. A coisa toda foi tão absurda que o próprio Paulo Pimenta, o ministro de Comunicações do Lula, precisou vir a público para desautorizar o GSI. O petista foi taxativo. Não existe nenhuma possibilidade do governo federal taxar os usuários de internet para financiar uma agência de cibersegurança ou qualquer iniciativa do tipo. Mas é claro que ninguém cai nessa história fiada. Certamente, o GSI teve autorização para divulgar seus planos. Isso foi feito de caso pensado, para que a repercussão dessa medida pudesse ser dimensionada pelo governo. Como a coisa foi muito pior do que o imaginado,
o governo Lula tratou logo de colocar panos quentes nessa história. A verdade é que o governo do Molusco quer porque quer aumentar impostos e taxar tudo que puder ser taxado. Para um governo socialista, o orçamento nunca é suficiente. É preciso assaltar o setor produtivo da sociedade com ainda mais vigor. É justamente por isso que vimos todo tipo de taxação sendo criado ou proposto nesses poucos meses de desgoverno petista. Comprinhas da Shein, comprinhas online, itens de luxo e agora também o uso da internet. Que o PT de Lula vai criar impostos novos e aumentar os existentes, isso é um fato que ninguém questiona. A grande pergunta é: será que escaparemos de ter até o ar que respiramos taxado pelo governo Lula? Bem, de qualquer forma, o caso do tributo proposto pelo GSI é ainda pior do que os outros impostos pensados pelo governo petista, por conta de toda a questão moral envolvida. Sim, imposto é sempre roubo, e não importa qual seja a sua destinação ou quem está sendo roubado pelo Estado. É isso que nós, libertários, acreditamos. Porém, é fato que existem, sim, tributos que são piores que outros. E a taxa carinhosamente batizada de T-Cyber pelo GSI se enquadra nesse grupo. Apenas pense comigo. O que o governo propôs foi a tributação do consumo de internet pelo cidadão e pelas empresas, com a finalidade de criar uma agência que vai vigiar a internet no país inteiro. Ou seja, o Estado quer te roubar quando você paga sua internet para que, com essa grana roubada, ele possa controlar suas atividades na rede e até te censurar. Em outras palavras, você paga contra sua vontade para que o governo possa te espionar, sem sua autorização. Se isso não descreve perfeitamente o funcionamento do Estado, eu não sei qual outro exemplo eu posso utilizar para te converter ao libertarianismo. Além disso, existe o óbvio fato de que sua internet vai ficar mais cara, porque as empresas vão repassar esse custo para seus clientes, como sempre acontece. Sim, o valor é baixo, quase irrisório, 1,5%, o que na maior parte dos casos vai repassar uns poucos centavos. Mas é de grão em grão que a galinha enche o papo, e é de moeda em moeda que o Estado rouba sua carteira. E o pior de tudo, você vai pagar mais caro para ter uma internet pior, menos livre e mais monitorada. Me diga se isso não é uma grande perversão. De qualquer forma, graças à péssima repercussão da matéria, essa taxa sobre a internet parece ter sido engavetada, pelo menos por enquanto. Afinal de contas, o governo Lula não vai desistir de roubar cada vez mais nosso dinheiro. Eles vão continuar tentando, pode ter certeza disso. Nós apenas ganhamos um tempo para respirar um pouco mais. Ainda assim, podemos tirar uma boa lição desse caso, com base nas declarações de Marcelo Malaguti, assessor especial do GSI. Segundo o burocrata, o governo está cobrando pouco por um serviço tão relevante. Obviamente, ele está errado. Se o serviço fosse mesmo relevante, o mercado iria fornecê-lo. Contudo, o burocrata acertou em cheio em sua declaração seguinte. Segundo Malaguti, infelizmente, tudo que o governo faz, o cidadão tem que pagar. Quem dera mais pessoas percebessem esse fato tão óbvio, mas tão esquecido. Não existe almoço grátis, nem espionagem estatal da internet que não custe muito caro para o pagador de impostos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.